meus alunos, tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Milagres, professora do 5º ano do ensino remoto da rede municipal. Hoje, então, é dia 8 de setembro, né? Quarta-feira. Nós estamos na nossa videoaula de número 13. Nós vamos falar de língua portuguesa. E dentro da língua portuguesa, nós vamos conhecer o gênero textual crônica. Meus queridos, a crônica é um texto do tipo narrativo, né? Ou seja, tem um narrador contando, né, narrando alguns fatos acontecidos. E que fatos são esses? Fatos do cotidiano. Vocês vão perceber, né, no texto que vocês vão ler aí no caderno, que os acontecimentos são coisas comuns, né, que podem acontecer com qualquer um de nós, tá? Quando o narrador participa da história, se eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, eu sou um narrador personagem. E aí o meu texto vai acontecer na primeira pessoa, tá? Aconteceu comigo. Então eu fui, eu trouxe, né? Vai acontecer na primeira pessoa. Do singular ou do plural, porque quando eu falo nós, né? Nós fomos, eu também estou incluída. Então, primeira pessoa. Agora, se eu for contar alguma coisa que aconteceu com alguém, então eu vou narrar esses fatos, né, na terceira pessoa, e eu vou ser um narrador observador. A terceira pessoa vai ser ele ou ela, eles ou elas, tá certo? E aí vocês vão distinguir aí na história, né, na crônica que vocês vão ler, se esse narrador, ele participa da história ou não. Dentro da análise linguística, nós vamos falar do uso dos porquês, porque gera muita dúvida quando a gente vai escrever se é porquê separado, se é porquê junto, se tem acento, se não tem. Nós vamos eliminar hoje todas essas dúvidas. Bom, meus queridos, mas vocês talvez estejam se perguntando, por que a professora está vestida desse jeito hoje? Vocês já vão saber. A crônica que vocês vão conhecer, olha, tá aqui no caderno Conexão Humana, na página 40, onde você vai colocar aí a data de hoje, né? Aula número 13. O título dessa crônica é Torcedor, por isso que eu tô vestida desse jeito aqui, tá? E, gente, sabe quem escreveu essa crônica que vocês vão ler? Nada mais, nada menos do que Carlos Drummond de Andrade. Isso mesmo, um dos maiores escritores, né, brasileiro. Carlos Drummond, ele foi poeta, ele foi contista e cronista. Ou seja, ele escreveu muitos poemas, muitos contos e muitas crônicas. Nessa crônica, você vai conhecer, né, vai ficar sabendo aí de um fato que aconteceu com o personagem, né, com o rapaz, ele se chama Evagrio, né, o nome dele é bem diferente, né, deve ser de origem italiana, eu acho. O Evagrio, ele nem torcia para o Flamengo, ele torcia para o Atlético. E aí teve um jogo, né, e aqui na crônica mesmo fala, o Flamengo triunfou, ou seja, ganhou mesmo do Atlético. E o Evagrio, né, tem um trechinho aqui que eu achei muito interessante. Evagrio deixou de ser atleticano para detestar todos os clubes de futebol que perturbam a vida urbana com as suas vitórias. Como que o time pode perturbar a vida urbana? Gente, imagina que você precisa de usar o ônibus, né, o transporte coletivo, e acabou de acontecer um jogo e o Flamengo foi vitorioso e o ônibus está lotado de flamenguista, lotado de torcedor. E bandeira, parece que tem assim, cada torcedor tá com as 5 bandeiras, de tão cheio que o ônibus está. E aí você que nem gosta mais de futebol, que já tá pé da vida, que o seu time perdeu, você não quer torcer para mais ninguém, muito menos pro Flamengo, né, que derrotou seu time, você precisa entrar naquele ônibus. Pois é, essa é a situação aqui do nosso personagem. E aí vai acontecendo tantas coisas nesse percurso que quando chega no final ele já está quase cantando o hino do Flamengo. Então é uma história muito gostosa de ler, engraçada até, né? Tem uns pontos aí bem engraçados, divertidos, eu achei. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês vão fazer a leitura várias vezes. E quando a gente vai lendo essa crônica, ela é tão gostosa que a gente consegue imaginar as cenas, né? Passa na mente da gente aí as cenas, né, como que aconteceu. Quando chega no final, né, que os torcedores vão todos descer lá num determinado local e o nosso personagem precisa seguir viagem,
Ele até fala assim, tá, tchau, gente, só vou trocar de roupa, daqui a pouco eu volto. Então ele já estava assim, completamente envolvido com a torcida do Flamengo. Por isso que eu achei uma história, uma crônica muito gostosa de ler e tenho certeza que vocês vão gostar também. Bom, meus queridos, vamos deixar aí a torcida do Flamengo um pouco, né, de lado e vamos falar de coisa séria. Eu quero que vocês prestem atenção. Eu copiei aqui 2 trechinhos do texto e olha só, Evagrio torceu pelo Atlético Mineiro. Esse sinalzinho aqui vocês já conhecem, né? É porque só tá uma parte do texto aqui, tá certo? E aí eu peguei um outro parágrafo, ó. Lembrando-se que torcera pelo vencido, teve medo. Lembrando-se que torcera pelo vencido. Quem é o vencido? O Atlético Mineiro. Então, o que ele fez? Ele usou um outro substantivo, né? Ó, ele usou uma outra palavra para substituir uma que já foi dita antes, né? Quando você começar a ler a crônica, você já vai saber que o Evagrio era torcedor do Atlético Mineiro, tá? Então, aí ele vai ficar toda hora repetindo a palavra Atlético Mineiro? Não, a gente usa então outras palavras para substituir. Lembrando-se que torcera pelo vencido, teve medo. Isso é muito importante, principalmente na hora que a gente vai fazer uma produção de texto, né? Porque o nosso texto não pode ficar enjoado, né, de ler, não pode ficar aquele texto, né, maçante. E aí a gente usa esses recursos, né, para que o nosso texto fique coeso, fique harmônico e fique gostoso de ler. Então, quando vocês, né, forem fazer a leitura, não só desse texto, de qualquer texto, sempre procurem prestar atenção que palavra essa palavra foi usada para que a outra não fosse repetida, né? Então, isso é muito importante. Eu trouxe, então, mais um exemplo, né, para a gente ver essa substituição de palavras. Olha só. Ao dar fé de si, disputava a morena, frenética, a posse de uma bandeira, né? Queria enrolar-se no pano para exteriorizar o ser partidário que pulava em suas entranhas. Presta atenção, ele estava disputando a posse de uma bandeira. Queria enrolar-se no pano. Que pano? Que pano que ele queria enrolar? A bandeira. Então, usou aqui esse substantivo, pano, para substituir o outro substantivo que era bandeira. Porque se eu colocasse aqui de novo a palavra bandeira, o texto ia ficar chato, né? Ia ficar repetitivo. Então, quando ele fala, né, que ele enrolar-se no pano para exteriorizar o ser partidário, o pano aqui está substituindo a palavra bandeira. É um recurso que nós precisamos, né, aprender a usar nas nossas produções de texto, tá certo, crianças? E aí eu vou aproveitar esse trecho para eu falar, né, de umas outras palavras que aparecem aqui. Ao dar fé de si. Nossa, ao dar fé de si, ele já estava quase disputando com a moça, ele estava querendo uma bandeira também, né? Não disse que ele já estava quase sendo um torcedor, né, um flamenguista? Ao dar fé de si. O que quer dizer isso? Ao dar fé de si. Fé? É fé lá da igreja de rezar? É isso que é ao dar fé de si? Não, gente, presta atenção. Quando ele se deu conta, né? Eu não falei que ele estava ficando tão envolvido lá com os torcedores dentro do ônibus, naquela bagunça? Quando ele se deu conta, ele já estava quase querendo pegar uma bandeira também. Então, essa expressão, ao dar fé de si, o que ela quer dizer? Quando ele deu conta, né? Quando ele se deu conta. A gente usa, né, essa expressão aí muito no nosso dia a dia. Outra palavrinha interessante. Ele queria enrolar no pano para exteriorizar. Exteriorizar, o que é isso? Exterior é de fora ou de dentro? Exterior é para fora, não é? Então ele queria mostrar, ele queria pôr para fora o quê? O ser partidário que pulava nas suas entranhas. O que é esse ser partidário, né? Tomar partido do Flamengo, né? Esse ser partidário é ser flamenguista. Ele estava tão envolvido, tão empolgado ali dentro daquele ônibus que, eu vou repetir, ele já estava sendo quase um flamenguista. Então, esse ser partidário é quase tornar-se aí um flamenguista. Então, meus queridos, quando fizer a leitura, é muito bom você procurar explorar essas palavras, né? E melhor ainda,
começar a usar essas palavras, usar essas expressões, né? Quando você for produzir os seus textos. Por quê? Porque aí seu texto vai ficar mais rico, né? Com um vocabulário variado. Por isso que é importantíssimo, né? A gente ler cada vez mais e ler textos variados, né? Porque quando você pegar um texto e você começar a ler, você já vai falar, nossa, isso é uma crônica, tá falando coisa do dia a dia, tá narrando. Nossa, nessa crônica aqui, o narrador é o personagem. Então vai ser fácil de você identificar, tá certo? Então quanto mais você lê, melhor você vai escrever, melhor você vai interpretar seus textos, tá bom, meus queridos? Olha, dando continuidade, então, agora a gente vai falar dos porquês. Gente, tem tanta dúvida, é porquê, é separado, é junto? Ah, é na resposta? Tá fazendo uma pergunta? Então, nós vamos, né, vou mostrar para vocês aqui 2 tirinhas, primeiro, para a gente analisar e ver como que foi escrito aí os porquês, tá certo? Então, vamos à primeira tirinha. Olha só. Por que você está chorando? Ora, como se você não soubesse o porquê. Gente, por que você está chorando? É uma pergunta. Então, o porquê da pergunta, ele é separado, tá? E olha como que ela respondeu, né? Como que ele respondeu. Ora, como se você não soubesse o porquê. Então, o porquê, junto e com o acento, é o motivo. Por que você está chorando? Ora, como se você não soubesse o motivo. Então, quando você pode trocar por o motivo, tá? Vai ser o porquê junto e com acento. Ele sempre vai vir com esse artigo o, como se você não soubesse o porquê. Porque eu posso trocar por o motivo. Isso é importantíssimo. Vamos ver a outra. Olha só. E está irritado agora, por quê? Porque a pipoca acabou antes do filme acabar. Olha, meus queridos, está irritado agora, por quê? Porque separado e com acento. É quando ele vai aparecer no final da pergunta. Está irritado agora por quê? Então, o porquê, quando aparece no final da pergunta, ele é separado e com acento. Não vai ter mais dúvida na hora de escrever os porquês, tá bom? Vamos então retomar bem rapidinho, né? Nós vimos o gênero textual, crônica, as características desse gênero, é um texto narrativo, o personagem, né, pode participar ou só observar, não é verdade? E os porquês, né? Vou colocar mais um lembrete aqui, vamos acompanhar comigo. Olha só, porquê separado, né? Por que você foi embora? E aí o outro porquê da resposta, porque choveu, né? Junto. E a outra, olha, atrasaram? Por quê? O porquê no final da pergunta é separado e com acento. Você sabe o porquê. Não pode esquecer. Quando você pode trocar, né, por motivo, você sabe o motivo. Então, você sabe o porquê. Ele vai ser junto e com acento. Para finalizar, então, meus queridos, vamos ver as atividades que nós vamos fazer. Na página 40, nós temos, né, o texto. Página 41 e 42, aí nós temos uma interpretação de texto. Tem uma pergunta aqui, né, que é qual é o segredo do Evagrio, né? Ele não poderia falar lá dentro do ônibus que ele era torcedor do Atlético, né, gente? Então, esse era o segredo dele, tá? E aí, na página 42, né, trabalha a questão daquelas palavras, né, que eu falei com vocês, exteriorizar, né, o ser partidário, o pano, né, ali que foi usado para substituir o substantivo bandeira, enfim. Na página 43 e 44 são as atividades de continuação. E aí vamos trabalhar, né, os porquês, tá? E aí, meus amores, preste atenção. Como essa semana teve feriado, então a língua portuguesa, né, vocês vão fazer todas as atividades hoje, tá? Então, aqui na página 43, que é a aula de continuação, você também vai colocar a data do dia 8, porque língua portuguesa você vai fazer tudo hoje. E amanhã, né, quinta-feira, nós já teremos a nossa videoaula de matemática. E eu aguardo vocês.